Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André de Souza Lima e eu faço parte do time de investimentos da Constellation há 5 anos. A gente chegou na última parte do curso e você já aprendeu desde conceitos mais simples até os mais sofisticados. Agora a gente vai falar um pouco sobre alguns dos maiores investidores de todos os tempos e analisar melhor como cada um deles pensa. A gente vai abordar 3 grandes investidores com métodos de investimentos bem distintos entre si. Vamos começar por um nome que você já deve ter ouvido falar muito: Warren Buffett, o CEO da Berkshire Hathaway e o maior investidor de todos os tempos. Para você ter uma ideia, ele entregou aos seus acionistas um retorno de quase 2.500.000% entre 1964 e 2018, versus quase 15.000% do S&P, o principal índice da Bolsa Americana. E isso, na prática, significa que $1.000 investidos com o Buffett em 1964 teriam virado quase 25 milhões de dólares em 2018. E esses mesmos $1.000 investidos no S&P teriam virado 151 mil dólares. Não é à toa que ele é o terceiro homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 84 bilhões de dólares, quase 1,5 vezes o PIB do Uruguai. E aqui vão alguns pontos importantes sobre o Buffett. Número 1. Círculo de competência. Para o Buffett, o mais importante é você focar os seus esforços naquilo que você conhece e entende. Por exemplo, ele admite que não consegue entender bem como vai ser a dinâmica competitiva do setor de tecnologia. Então ele simplesmente não investe nesse setor e gasta seu tempo investindo em setores que entende melhor. Número 2. Uma ação é um pedaço de uma empresa. O Buffett basicamente acha que, como uma ação é um pedaço de uma companhia, para você ser um bom investidor, você precisa analisar bem as companhias. Isso basicamente se resume a entender as pessoas, a cultura, a marca, os processos, os fornecedores, os clientes e efetivamente falar com essa pessoa. Você precisa pensar mais como um empresário do que como um trader de curto prazo. E lembre-se, no longo prazo, as ações seguem os lucros das empresas. Número 3. Honestidade. Não faça nada, mesmo que dentro da lei, que você teria vergonha de aparecer na capa do jornal no dia seguinte. Número 4. Estudos e leitura. O Buffett lê quase 900 páginas por dia e ao longo de 50 anos virou uma máquina de aprender. Além de jornais e revistas, o Buffett passa o dia lendo relatórios anuais de empresas e publicações sobre os setores, e ainda muitos e muitos livros de negócios. Número 5. Faça escolhas. Escolha seus investimentos de maneira muito seletiva. Portanto, se você tivesse que escolher 10 empresas para comprar na sua vida inteira, seria muito melhor do que se você tivesse que escolher 10 mil. O nosso próximo investidor é o Stanley Druckenmiller, o braço direito do famoso investidor George Soros e fundador da Duke & Capital Management. Druckenmiller segue a cartilha de que comprar ativos bons, baratos e com uma perspectiva de longo prazo não necessariamente é a melhor maneira de se ganhar dinheiro. E foi pensando assim que ele conseguiu entregar um retorno de 30% ao ano entre 1981 e 2018. Além de ter esse retorno fenomenal, ele fez isso de maneira muito consistente. Nunca teve um ano negativo e teve só 5 trimestres negativos em um total de 120. Para vocês terem a ideia da magia dos juros compostos, os mesmos $1.000 do Buffett investidos no Druckenmiller em 1981 teriam virado quase 16,5 milhões de dólares em 2018. E quais são os pontos importantes sobre o Druckenmiller? Número 1. Foco na macroeconomia e no curto prazo. Ele procura entender como é que os grandes movimentos de liquidez estão acontecendo no mundo, sendo o principal deles, obviamente, o Fed, o Banco Central Americano. E, diferentemente do Buffett, o Druckenmiller preza muito pela leitura de gráficos e grandes indicadores de liquidez no mercado. Número 2. Foque nas melhores ideias. Quando você tem uma ideia realmente boa, diferente do mercado e que você estudou e tem muita convicção nela, aposte grande e esqueça a diversificação. Número 3. Estudos e leitura. Exatamente como o Buffett, o Druckenmiller também investe muito tempo estudando sobre macroeconomia. Não existe atalho aqui. Eu não conheço nenhum grande investidor que não leia muito e estude profundamente. O Buffett e o Druckenmiller têm em comum o fato de serem gestores ativos. Nosso terceiro investidor pensa de maneira diametralmente oposta a eles. E a gente vai falar um pouquinho do Jack Bogle, o fundador da Vanguard, uma gestora com 5,3 trilhões de dólares. Bogle é o pai da indústria de investimentos passivos, que já representa quase 48%
do mercado de ações americanas e tem quase 3,9 trilhões de dólares investido e vem crescendo quase 17% ao ano nos últimos 10 anos. A grande beleza da Vanguard é ter popularizado uma indústria de investimentos passivos que simplesmente seguem os índices com o menor custo possível para os investidores. Ok, mas o que é importante a gente entender sobre o Bugle? Número 1. Longo prazo. Deixa a magia dos juros compostos e os melhores CEOs do mundo trabalharem o dia inteiro para você. Para o Bugle, ser um investidor de longo prazo nos índices já é suficiente para você ter sucesso financeiro. Número 2. Seja sócio de todas as empresas do índice. Para ele, é tão difícil e caro bater os mercados que os investidores estariam melhor comprando todas as ações presentes nos índices. Ou seja, ser sócio de todas as companhias e não se preocupar em fazer gestão ativa. Descobrir a próxima empresa de tecnologia, resultados trimestrais, qual vai ser o setor disruptado? Esqueça. Número 3. Mantenha seus custos baixos. Estudar os mercados, contratar gente, visitar as companhias, tudo isso custa dinheiro. E para o Bugle, seria mais inteligente para o investidor pagar muito pouco para um fundo de índice e deixar com que essa economia virasse rendimento para você em 20 ou 30 anos. Antes de encerrar, eu deixo aqui com você a bibliografia desses grandes investidores para que você possa mergulhar ainda mais e estudar mais sobre a vida deles. A gente encerra aqui a nossa série de vídeos sobre investimentos e espero que você tenha aprendido bastante. Lembre-se, essa jornada de investimentos é praticamente infinita. Você nunca para de aprender. Aprofunde-se, estude sobre outros investidores, sobre empresários e conceitos de investimentos, porque é só assim que os grandes investidores são formados. Até a próxima e bons investimentos!